Meus amigos, Donald Trump fez de novo, hein? Na semana passada a gente viu algo simplesmente inacreditável vindo do desgoverno Lula. Se é que isso é possível, porque de criminosos que voltaram à cena do crime, a gente espera qualquer coisa, né? Mas a gente acompanhou o governo Lula simplesmente negando incluir o PCC, uma organização criminosa, interestadual e agora internacional até, né? Como terroristas. É isso mesmo que vocês ouviram. O governo Lula negou incluir o PCC como uma organização terrorista. Bom, esse foi um pedido oriundo dos Estados Unidos, né, para facilitar ali o enfrentamento a essa organização criminosa que atua inclusive nos Estados Unidos. Eles descobriram aí que era melhor levar o dinheiro para lá, né? Era mais difícil de ser rastreado aqui no Brasil, então eles fazem investimentos lá, novas maneiras aí de lavar dinheiro, enfim. E aí, o governo Lula simplesmente negou. Não, imagina, incluir meus filhos aqui, meus eleitores, né? Pensei alto aqui, desculpe. Incluir o PCC como terroristas? Não, imagina, eles não são terroristas, né? Gente do bem, votam 13, apertam 13, né? Só faltou dizer isso aí. Mas enfim, a gente sabe que o resultado nos presídios foi o quê? 90 e tantos % Lula. Todos, sem exceção, votaram no Lula. Foi festa nos presídios depois que acabou as eleições. Todo mundo lembra disso, né? Mas enfim, meus amigos, Donald Trump não deixou isso barato. Deu uma banana para o governo Lula e falou: a gente vai incluir mesmo assim. Não precisamos do aval desse cachaceiro. Pensei alto de novo, mas tá difícil hoje. Deve ser a gripe. Desculpem aí já pela voz, né? Mas a gente não precisa do governo Lula para autorizar isso aí. Nós vamos fazer ponto e acabou, né? Então, grande dia, grande jogada de Donald Trump. Olha só. Trump estuda classificar PCC como terrorista, mesmo com Lula contrário, né? Quando a matéria diz aqui estuda, é porque já está vendo ali a maneira de colocar, né? Sem precisar do aval aí do Pingun. Pensei alto de novo, oh meu Deus. Vamos lá. O governo de Donald Trump estuda classificar o PCC e Comando Vermelho também, né? Esqueci de falar, como organizações terroristas, mesmo após a gestão de Lula se manifestar contra tipificar as facções criminosas dessa forma. Para os Estados Unidos, a resistência do Brasil não é impeditivo para que Washington avance no plano. E a visita de emissários de Donald Trump para discutir a questão com o governo Lula foi um gesto para que a iniciativa fosse discutida e implementada em conjunto. Ante a resistência do Planalto, Washington pode prosseguir na nova estratégia contra o PCC e Comando Vermelho de forma unilateral, né? Quem diria, quem poderia imaginar que o governo Lula, né, cidadão que passou 580 dias na cadeia, condenado em 3 instâncias e jamais inocentado, para quem repete que Lula foi inocentado pelo STF, mentira, isso é fake news, isso é desinformação. E que o STF fez, né, oriundo ali de ministros indicados pelo próprio Lula e pelo PT, via Dilma, foi dizer que o CEP não era aquele, o foro competente para processar e julgar Lula não era Curitiba, mas sim Brasília. Imaginem só, por exemplo, se essa ação fantasiosa do golpe imaginário que não aconteceu fosse extinta pelas mãos de André Mendonça ou Cássio Nunes Marques, ministros indicados por Bolsonaro para o STF. Bom, o que não iam falar? Tá vendo? Só se livrou por conta de seus amiguinhos, né? O que, na real, seria o certo acontecer, porque a gente sabe que não aconteceu nada, né? Não teve tentativa de golpe, Bolsonaro nem no Brasil estava e está sendo acusado aí de ser o grande líder, mentor dessa tentativa fantasiosa de golpe. Mas imaginem se fosse o contrário, cara. Mas o mundo já teria desabado. No entanto, foi exatamente o que aconteceu com Lula. Livraram a cara dele, os próprios ministros que ele indicou. E agora, o final dessa história a gente conhece, não é? Mas quem poderia imaginar que um criminoso que está de volta à cena do crime, nas palavras do próprio Alckmin, negaria incluir o PCC e Comandos Vermelho, 2 das maiores facções criminosas do mundo, como terroristas, né? Quem diria? Bom, um cético diria que talvez o Lula estaria protegendo não só os seus eleitores, mas os seus companheiros, né? Mas eu não sou cético, eu deixo isso para vocês. O que vocês acharam? Pois é. Bom, grande dia.
Governo Trump deu uma banana pro governo Lula, expôs ainda mais o ladrão, pensei alto aqui, ó, mania, e mostrou para o mundo todo, né? Quem é que é amigo de ditadores? Quem é que é amigo de bandidos? Porque é isso que parece ser. E veja que durante as eleições nós fomos impedidos de dizer isso, né? Que o Lula era amigo de ditadores. Quando ele foi eleito, assim que assumiu o que fez, recebeu Maduro com um tapete vermelho. Olha aí, é difícil negar a realidade, né? Não tem como. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.